Olá, o Além das Montanhas de hoje vai falar sobre um dos 4 projetos finalistas do Prêmio 2022 do Conselho Nacional do Ministério Público. O foco hoje é o Desativando Bombas, que são as barragens de mineradoras que ameaçam romper e causar novas tragédias no nosso estado. A gente vai mostrar como é que o MP tem agido para garantir o controle dessas estruturas e para que elas sejam desativadas. Comigo aqui no estúdio estão a promotora de Justiça de Entrância Especial, Osana Regina Andrade de Freitas, que é coordenadora regional das promotorias de Justiça do Meio Ambiente da Bacia do Rio Doce. Ao meu lado está o promotor de Justiça, Felipe Faria, que é coordenador estadual de Meio Ambiente e Mineração, também atua nessa área, e ainda o promotor de Justiça, Lucas Trindade, coordenador regional das promotorias de Justiça do Meio Ambiente das Bacias do Rio das Velhas e do Paraopeba. Bom, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje, parabéns pelo sucesso do projeto, né? Eu queria começar com a doutora Osana, perguntando quantas bombas relógio nós temos hoje em Minas e onde é que elas estão? Primeiramente, obrigado pelo convite, pela oportunidade, né? Hoje nós temos em torno de 47 estruturas auteadas pelo método montante, e elas estão distribuídas ao longo, né, do estado de Minas Gerais, sendo que em sua maioria elas estão ali localizadas na região do quadrilátero ferrífero. E elas estão em que nível de ameaça para rompimento? Nós temos estruturas em diferentes níveis, né? Em nível 3 de emergência, que é o nível mais grave, hoje nós temos 3 estruturas. Doutor Felipe, como é que esse projeto Desativando Bombas foi criado e como é que ele está sendo estruturado e desenvolvido? Em primeiro lugar, muito bom estar aqui novamente, Laura, obrigado pela oportunidade. O projeto Desativando Bombas Relógio, né, que é muito focado, como a doutora Osana bem colocou, nas barragens de rejeitos de mineração alteadas a montante, esse projeto, na verdade, remonta ao rompimento da barragem de Mariana, né, sob responsabilidade da Samarco. Na ocasião, o Ministério Público percebeu que o histórico de rompimentos de barragens em Minas Gerais estava muito atrelado a um tipo de barragem de rejeito específico, que é um método construtivo mais barato, mas também que tem como lado negativo a possibilidade de liquefação sem sintomas muito claros com antecedência. Então, em razão disso, assim que rompeu Mariana, o Ministério Público, né, notadamente o CAUMA, se reuniu e, percebendo esse cenário, propôs um projeto de texto de lei que foi colocado à disposição da sociedade e, depois de ter a coleta de assinaturas devidas, foi encaminhado à Assembleia, que foi conhecido como Projeto de Lei Mar de Lama Nunca Mais. Esse projeto de lei, infelizmente, apenas se tornou uma norma legal efetivamente após o rompimento da barragem de Brumadinho, quando teve uma grande comoção naturalmente. E neste projeto de lei, e nessa lei agora já vigente, existe um dispositivo que é a alma desse texto normativo, que é a obrigação de descaracterização das barragens de rejeitos alteados a montante, que é justamente esse método construtivo, que mais barato, era mais utilizado pelas mineradoras, mas tinha um potencial de risco muito maior. O que é a descaracterização de barragens de rejeito que eu estou falando, que é a alma desse texto normativo e que também é a alma desse nosso projeto do Ministério Público? É que aquela estrutura que contém os rejeitos fruto da atividade minerária, efetivamente deixe de existir como barragem, ela seja descomissionada, ela seja retirada da realidade como característica de disposição de rejeitos. Pois bem, essa lei estadual ela tinha como um marco temporal a descaracterização de todas as barragens deste tipo, esse tipo de barragem mais perigosa, até 25 de fevereiro de 2022. Nós percebemos, junto com todos os colegas que atuam na área de mineração no estado de Minas Gerais, que várias empresas mineradoras não conseguiriam cumprir essa obrigação a tempo. Então nós tínhamos que articular alguma estratégia de atuação que conseguisse efetivar aquilo que é o mais importante na Lei Mar de Lama Nunca Mais, que é justamente a descaracterização de barragens de rejeitos alteados a montante, notadamente em razão do risco que elas representam para toda a população e também para a sociedade. E claro, mais especificamente para aquelas pessoas que estão nas áreas mais afetadas por essas barragens. Pois bem, eu acho que um grande mérito desse projeto foi que no momento em que nós percebemos
que haveria uma série de barragens que permaneceriam existindo mesmo após o fim do prazo, foi feita uma atuação interinstitucional, muito articulada com outros atores. Então, o Ministério Público de Minas Gerais, em um diálogo intenso com outras instituições, em especial o Ministério Público Federal, o Estado de Minas Gerais e também os órgãos técnicos relacionados à segurança de barragem, a Agência Nacional de Mineração e a Fundação Estadual de Meio Ambiente, que atua em Minas Gerais, a FEAM, nós nos reunimos de uma maneira conjunta, elaboramos um texto de um termo de compromisso, de um TAC, que trouxesse tanto segurança técnica quanto segurança jurídica para que nós conseguíssemos efetivar justamente essa obrigação central, a descaracterização de todas as barragens de rejeitos alteadas a montante em Minas Gerais, com o menor prazo possível, tecnicamente, mas também respeitando os parâmetros de segurança, tanto para os trabalhadores quanto para o meio ambiente, para a população impactada. Então, o projeto Desativando Bombas Relógio é uma atuação, portanto, articulada e interinstitucional, voltada à efetivação da obrigação de descaracterização, descomissionamento das barragens de rejeitos alteadas a montante, que é realmente o tipo de barragem, um método construtivo mais nocivo, com maior potencial de dano a toda a sociedade. Você está falando que é o método mais nocivo. Eu queria passar a palavra para o Dr. Lucas explicar. Em Minas existem outros tipos de estrutura, não só essa, né, de barragem montante. Sim, Laura. Obrigado pelo convite novamente, né? Existem diversos métodos construtivos de barragem, notadamente o alteamento a jusante, linha de centro ou a montante ou construção de uma barragem sem alteamento, né? Essa lei se volta às barragens alteadas para montante. As outras são mais seguras, comprovadamente mais seguras? Não que elas sejam absolutamente seguras, mas sim, de modo geral, elas são mais seguras do que as alteadas para montante. E o que levou os mineradores a investirem nesse método que não é seguro? Como o Dr. Felipe disse, a princípio me parece são questões econômicas, né? É o método construtivo mais barato e que, portanto, potencializa os ganhos econômicos dessas empresas. Muita gente pergunta se essas estruturas chegaram antes ou as populações do entorno é que chegaram antes e as mineradoras se instalaram ali. Esse levantamento foi feito? Essa é uma questão que, para a questão da descaracterização das barragens a montante, ela é indiferente, né? Porque, independentemente da presença ou não de população, as barragens alteadas pelo método montante devem ser descaracterizadas. Agora, curioso essa pergunta, Laura, porque o legislador federal e o próprio legislador estadual, preocupados com barragens que não são alteadas para montante, portanto, qualquer barragem de mineração, eles estipularam uma nova determinação legal que diz que novas barragens não podem ser construídas com a presença de comunidades na chamada zona de autossalvamento, que é aquela zona situada até 10 quilômetros da barragem. Portanto, entende-se que mesmo essas outras barragens e as áreas situadas próximas delas são locais inapropriados para a presença de pessoas. E para essas barragens que existem e não são construídas pelo método a montante e que possuam pessoas na sua zona de autossalvamento, o legislador deu 3 opções. Ou essas barragens têm que passar por obras de reforço para garantir uma efetiva estabilidade, segundo a lei, ou essas pessoas têm que ser removidas desse local por meio de um reassentamento, ou então a barragem tem que ser descaracterizada. Portanto, existe a possibilidade de uma barragem que não seja alteada pelo método montante ser descaracterizada. E aí você poderia me perguntar, mas qual dessas opções que tem que ser escolhida em cada um dos casos concretos? Quem vai dizer isso é o poder público, de acordo com a lei, no caso a Agência Nacional de Mineração. Atualmente, para cada barragem, independentemente do seu método construtivo, que possua pessoas, comunidades em zona de autossalvamento, está em andamento um processo de tomada de decisão pelo órgão técnico competente para verificar qual dessas 3 opções que vai ser escolhida, inclusive considerando, por exemplo, a anterioridade das pessoas em relação à barragem ou vice-versa. Doutora Rosana, e como é que essa situação tem impactado sobre essas populações de entornos de mineradoras, de barragens? Para a população, nós temos, né, por hábito fazer reunião com os atingidos por barragens, né, ao longo de todo o estado, e
eles são extremamente impactados, né? Seja do ponto de vista da saúde mental, seja do ponto de vista das suas atividades rotineiras, das atividades do próprio comércio, das empresas daquela localidade, né? E de uma preocupação quase que permanente, né, com relação à segurança, né, de si e de sua família. E como é que tem sido esse trabalho do Ministério Público junto a essas populações? Bom, a gente tem feito, né, escutas ativas tanto nos territórios quanto também de forma virtual, para que a gente possa saber como melhor endereçar, né, esses pleitos que a comunidade tem de maneira mais efetiva, digamos assim. A gente vê, eu imagino que seja viver perto de uma estrutura dessa que tem um nível altíssimo de ameaça de rompimento, e a gente vê a preocupação com os alarmes. Eles têm funcionado, né? Porque nós vimos em casos anteriores em que eles nem chegaram a funcionar. O Ministério Público ele tem uma preocupação muito ativa em relação ao PAI-BM, né, que faz a análise desse sistema, né, de alarme, dentre outras coisas. Então, nós contamos com uma assessora, né, do CAOMA que tem percorrido, inclusive em campo, os territórios para verificar em loco como tem sido esse funcionamento desses sistemas. Mas nós temos, no âmbito do Estado, né, acionamentos indevidos já identificados e já em apuração pelo Ministério Público, ainda no âmbito de investigação, né, não concluídos. Imagino que uma situação dessa deve impactar ainda mais, para essas populações. Ainda mais. Muita gente deixou essas áreas? Muita gente deixou essas áreas, mas eles possuem muito vínculo ali no entorno. Então, muitas vezes eles saem de uma determinada localidade, vamos supor assim, eles saem de Barão de Cocais e migram para Santa Bárbara, por exemplo, porque tem um certo parentesco, né? Tem ali um ciclo de convivência e que eles podem ser adequadamente recebidos. E muitas vezes lá eles se deparam com os mesmos ou problemas semelhantes, digamos assim, também de mineração. Uhum. Como lidar com esse problema e exigir dessas mineradoras que elas atuem de forma a minimizar esses danos, esses impactos para as populações? Bom, Laura, essa pergunta é uma pergunta de fato muito complexa, né? Os impactos decorrentes das atividades minerárias no meio ambiente, nas comunidades, ele é extremamente multifacetário, né? Então você tem impactos ambientais, de abastecimento hídrico, de formações de comunidades tradicionais, né? Enfim, realmente são muito diversos. Na área ambiental propriamente dita, né, o enfoque tem sido muito, em primeiro lugar, a garantia de informações de segurança e estabilidade de estruturas, porque o nosso primeiro enfoque é na prevenção, né? Muito embora, obviamente, a responsável pela garantia da estabilidade e da segurança é a empresa, nós hoje nos municiamos de informações técnicas com base em auditorias independentes para que o Ministério Público possa acompanhar aquilo que o empreendedor tem feito para garantir a segurança e estabilidade daquelas estruturas para evitarmos impactos humanos e ambientais mais contundentes. Então, acho que esse é um primeiro enfoque de atuação, que inclusive está muito relacionado com o próprio projeto que nós estávamos conversando, né? Tanto que, para além da obrigação de descaracterização, de retirada da barragem enquanto barragem, há também a obrigação de uma contratação de uma auditoria independente, que seja aprovada pelo Ministério Público, pelos órgãos técnicos, justamente para termos a certeza de que todas as medidas em prol da segurança estão sendo adotadas para evitar eventuais impactos, né, sinistros envolvendo as comunidades. Para além disso, existe uma atuação também, focando muito na área ambiental ainda, se me permite, muito ligada aos impactos e medidas de treinamento em caso de eventual sinistro. A doutora Zana bem mencionou, nós temos tido, alguns episódios mais recorrentes do que deveriam ocorrer, né? Sobre acionamentos indevidos de sistemas automatizados de sirenes e alertas. Nesses casos, a gente tem percebido que existe um impacto emocional, um impacto psicológico muito grande nas pessoas. Por quê? Para elas, durante aquele período em que o sistema de alerta está funcionando, é uma situação real de rompimento.
Então, casos concretos que nós já temos atuado, em alguns casos nós já ajuizamos ações, em outros nós estamos em fase final de investigação, nós percebemos cenas de verdadeiro desespero das comunidades atingidas. Então, para esse lado especificamente, nós temos tido uma análise de verificação de efetiva implementação do plano de ação de emergência de barragens. Isso envolve vários aspectos, mas todos eles ligados à diminuição dos impactos, e aí sim na sua pergunta, né, de um eventual rompimento. Desde sistemas adequados de alerta e sirene, treinamentos adequados de todo o corpo profissional das empresas para eles saberem como agir no caso de eventual sinistro, simulados periódicos e adequados, treinando a população potencialmente impactada para que ela saiba para onde ela deve ir no caso de eventual sinistro, qual que é a rota de fuga, como reagir, porque nós não podemos, tem uma frase de um colega nosso que eu gosto muito, nós não podemos nos dar ao luxo de sermos otimistas. Em Mariana, nós não tivemos um desastre humano ainda maior porque uma pessoa conseguiu pegar uma moto e sair avisando aos demais impactados que uma mancha, que uma onda de rejeito estava por chegar. Então, quer dizer, contamos com a sorte ali, isso não pode ocorrer. Então, simulados adequados, treinamentos, rotas de fuga, sinalizações, tudo isso está no âmbito desse plano de ação de emergência, que o Ministério Público tem também uma atuação bastante capilarizada no Estado para verificar a implementação desses planos, inclusive no que se refere, por exemplo, quais são as medidas para se garantir um abastecimento hídrico de toda a população impactada no caso de eventual rompimento. Que este é um ponto, e aí é extremamente sensível, delicado e estratégico, porque nós sabemos que um impacto num sistema de abastecimento de água potável, por exemplo, de uma grande metrópole, pode de fato inviabilizar o cotidiano de centenas de milhares, se não milhões de pessoas. Então, isso apenas para se falar no aspecto ambiental. Para além disso, existe toda uma articulação em outras áreas do Ministério Público, focando, por exemplo, na mobilização, organização e articulação das pessoas, que é um trabalho desenvolvido pela CIMOS, a implementação da política estadual de atingidos por barragens, inclusive no que se refere às negociações coletivas, para se preservar os vínculos tradicionais que a doutora Osana bem mencionou no caso de eventual realocação de pessoas. Colegas da área da saúde tratando tanto em situações epidemiológicas, no caso de eventuais incidentes envolvendo rejeitos, como isso impacta, por exemplo, no aumento de índice de doenças 2 anos depois, qual que é o impacto na saúde mental das pessoas que vivenciam, seja situações reais de rompimentos de barragens ou outros eventos relacionados a barragens, seja também nesses casos de acionamentos indevidos de sirenes. Então, é uma ampla, eu sei que a minha fala talvez se estendeu um pouco demais, mas é o que é uma ampla, são vários aspectos de atuação do Ministério Público, justamente porque os impactos dessas estruturas atingem diversas áreas da vida de todas as pessoas. Bom, no próximo bloco, então, nós vamos mostrar como é que funciona o SIGA, que é o primeiro centro independente de monitoramento de barragens do mundo. A gente volta já já. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Estamos de volta com Além das Montanhas, agora para falar sobre o SIGA, que é o primeiro centro independente de monitoramento de barragens do mundo. E eu pergunto ao Dr. Lucas, ele já está funcionando, está plenamente instalado, onde é que ele fica? O SIGA fica aqui no próprio Ministério Público, né? 2 andares aqui abaixo desse estúdio, no 8º andar. E ele está já com parte dele funcionando, né? O SIGA ele tem como primeiro enfoque a questão de compilação de relatórios de auditoria que nós recebemos. E nesse ponto ele já está em plena operação. Essas auditorias são fornecidas por quem? Por empresas independentes, né? As barragens elas são auditadas por empresas independentes especializadas e essas empresas nos municiam com recomendações de segurança. Essas recomendações são compiladas no SIGA e a partir do seu caráter
elas são distribuídas a quem de direito, né? Por exemplo, um órgão técnico, enfim. Essas empresas de auditoria, elas foram selecionadas porque nós vimos em casos anteriores auditorias, né, certificados de garantia de segurança de barragem, por exemplo, que não se efetivaram, né? Sim, esse é um ponto focal, né? É que nós temos que ter a certeza, nós, sociedade, temos que ter a certeza de que essas empresas de auditoria contratadas, né, para fazer um trabalho extremamente complexo, querem de fato executar esse trabalho com imparcialidade, que elas não têm, por exemplo, conflitos de interesse que possam interferir na qualidade desses trabalhos. Então, para cada uma das barragens alteadas para montante e mesmo para uma série de outras barragens também ao redor do estado, nós não nos limitamos àquelas alteadas para montante, há empresas de auditoria técnica independente que passaram por uma avaliação do Ministério Público e dos órgãos técnicos competentes, como a Agência Nacional de Mineração e Fundação Estadual de Meio Ambiente, para auditar as estruturas e emitir as recomendações. Essas recomendações, e eu estou me referindo aqui, Laura, a milhares delas, elas são encaminhadas para o sistema do SIGA. O SIGA faz uma filtragem por um sistema de inteligência para saber o seu status, por exemplo, de cumprimento, se ela está em atraso, se ela foi cumprida, enfim, e distribuir como título, né, ao órgão competente, como órgãos técnicos, órgão de defesa civil, enfim, para garantir de fato uma maior organização na avaliação desse trabalho. Um segundo momento do SIGA seria esse monitoramento, não é, de fato das estruturas por meio de uma parceria com o Reino Unido para recebermos dados de segurança dessas barragens também, mas muito aí voltado para os órgãos técnicos competentes. A Fundação Estadual de Meio Ambiente, que é signatária também do projeto do SIGA, é a principal destinatária desses dados, uma vez que é aquele órgão com atribuição, de fato, para realizar esse monitoramento. Doutor Felipe, esse monitoramento não existia antes, né? A fiscalização era muito deficiente. Bom, Laura, monitoramento de barragem sempre é um tema muito complexo, né? Eu queria tomar a liberdade de voltar um pouquinho, complementando a fala do Dr. Lucas, no que se refere ao SIGA, né, que é um Centro Integrado de Gestão Ambiental, né? Como o Dr. Lucas muito bem colocou, então é um centro de inteligência de cruzamento de informações. Eu queria fazer um contexto, porque ele está muito relacionado até com o projeto que nós mencionamos lá atrás, né, que redundou nos 16 termos de compromisso, com 400 milhões de reais de danos morais coletivos, que é o Desativando Bombas Relógio. A partir de 2019, foram firmados diversos termos de compromisso pelo Ministério Público, os TACs, né, em que as empresas se comprometiam a contratar essas auditorias independentes, o Dr. Lucas muito bem colocou, porque nós precisamos de ter informação técnica com um tema tão difícil e tão complexo como esse, mas nós nos deparamos depois de um determinado momento com uma montanha de dados de informações, algumas milhares de recomendações de caráter geotécnico, em que o Ministério Público tinha uma dificuldade de atuar de uma maneira analógica, ou seja, aquela atuação tradicional em que nós sentamos, fazemos a leitura e aí vamos discutir com o empreendedor o que fazer, etc. Então, o SIGA ele tem a função justamente de trazer inteligência e eficiência para essa análise que antes era feita de forma analógica. E quem está trabalhando nele aqui dentro do Ministério Público? Bom, aí o SIGA hoje ele está vinculado ao CAOMA, então os coordenadores regionais de meio ambiente, como a doutora Zana, o Dr. Lucas, eu também atuo e o nosso coordenador geral, Carlos Eduardo Ferreira Pinto. Para além disso, o SIGA ele tem uma atuação interinstitucional, então além do Ministério Público de Minas Gerais, o SIGA não é do Ministério Público, nós queremos que ele seja de toda a sociedade. Então, a Agência Nacional de Mineração já tem acesso, a Fundação Estadual de Meio Ambiente tem acesso, o Ministério Público Federal tem acesso, justamente para que essas informações técnicas elas sejam endereçadas a todos aqueles que atuam em prol da segurança e estabilidade de estruturas. Nós sabemos que o Ministério Público não pode e não deve atuar sozinho quando se fala em segurança de barragens. Por isso que o SIGA ele é um centro integrado, e integrado tanto de informações quanto integrado em atores. Por isso que a ANM, FEAM, Ministério Público Federal, Estado de Minas Gerais e em parcela, obviamente, desse sistema será disponibilizado para toda a sociedade no que se refere à transparência de informações. A ideia é que seja dada uma amplitude maior. E eu queria fazer uma complementação, apenas mais um detalhe, que eu acho que ela é muito interessante, eu acho que quando nós conseguimos disponibilizar isso para a população será muito ilustrativo e elucidativo.
A parceria com o Reino Unido, e aí eu vou voltar na questão da fiscalização, a parceria com o Reino Unido, ela vai ter um elemento agregador muito interessante, que vai ser a aquisição de imagens de satélite de alta resolução, permitindo que o Ministério Público, todas as agências, né, órgãos técnicos envolvidos, mas também a sociedade, tenham um acompanhamento visual, principalmente das barragens em nível de emergência, quanto em descaracterização, para que todos possamos visualizar de maneira clara a evolução das obras, se está descaracterizando, se não está, enfim, o cumprimento daquelas medidas que são obrigatórias junto às empresas. E aí, voltando, peço desculpas por esse adendo, voltando à temática do monitoramento da fiscalização, a fiscalização de barragem de rejeito sempre foi um desafio. Historicamente, eu atuo na área relacionada à mineração já há muitos anos. Eu me recordo, por exemplo, em 2013, 2014, existia um déficit de profissionais muito grande nos órgãos técnicos, tanto estadual quanto federal. Então, hoje, a fiscalização era muito comprometida, né? Ela era muito ausente. Hoje há um investimento maior nessas áreas, é claro que nós precisamos ainda agregar mais investimentos, mas nós já temos uma fiscalização mais adequada. E além disso, também os órgãos técnicos perceberam que a atuação conjunta com essas equipes de auditoria custeadas pelas empresas, mas que mantêm uma independência técnica, é algo muito positivo, porque municia esses órgãos tomadores de decisão de informações de qualidade independentes para que eles possam analisar. Agora, é importante esclarecer isso. As fiscalizações continuam, elas têm sido incrementadas ano a ano, o Ministério Público tem contribuído para isso, sempre de uma maneira muito próxima à Fundação Estadual do Meio Ambiente e à Agência Nacional de Mineração, mas os dados de monitoramento, eles são responsabilidade do empreendedor. Então, se uma empresa de mineradora ela tem uma barragem de mineração, quem tem que instalar os equipamentos de monitoramento, quem vai fazer a leitura desses equipamentos, é a própria empresa, porque ela tem a gestão, o controle, né, daquela estrutura e do seu empreendimento como um todo. Agora, a partir do momento em que esses monitoramentos são realizados, ela deve informar aos órgãos competentes e aí sim nós conseguimos ter uma atuação técnica com informações e dados de qualidade. E pergunto se isso não pode continuar, doutor Lucas, levantando dúvidas sobre esse monitoramento, já que é a empresa que tem que providenciar esse monitoramento. A empresa é responsável pelo risco do seu negócio, né? E pela segurança e, em caso, né, de algum evento adverso, pela reparação integral do que ela causar. É claro que nós já vimos no passado falhas nesse sistema das empresas e isso gerar resultados negativos. O que os órgãos públicos têm tentado é trazer camadas de redundância, sistemas adicionais para assegurar de fato que aqueles dados são verídicos e que aqueles sistemas instalados nessas estruturas seguem as melhores técnicas disponíveis em matéria de segurança de barragens, fazendo, por exemplo, por meio das auditorias independentes. Essas auditorias fazem, vamos dizer assim, um pente fino na estrutura, em cada barragem, inclusive nos seus sistemas de monitoramento, avaliam os dados, informam aos órgãos competentes se a empresa está sendo de fato vigilante naquela sua atuação e os órgãos públicos recebem essas informações e têm o poder de tomar providências, seja administrativas, os órgãos de segurança como a Agência Nacional de Mineração e FEAM, seja judiciais, como por exemplo pelo Ministério Público, que nós já o fizemos de uma série de oportunidades. Doutora Osana, para a sociedade é um ganho, para as populações que estão no entorno vai ser uma segurança maior? Como é que eles vão poder acompanhar esse trabalho? Acredito que sim, Laura. Era uma demanda corriqueira, assim, nas nossas reuniões, né? Que eles tivessem acesso a essas informações. E de uma maneira mais simples, mais clara. Então, o site, né? Vinculado ao SIGA e à segurança de barragem, ele está sendo totalmente atualizado para facilitar esse acesso da população aos documentos, aos relatórios, né, encaminhados tanto pelos empreendedores quanto pelas auditorias técnicas independentes. Então, isso gera um conforto e uma segurança maior a partir do momento que se é dado mais transparência, né? Então, eles podem acompanhar ali o passo a passo do que está ocorrendo logo na
nas proximidades da comunidade. Isso gera, sim, um conforto, então acredito que isso vai ser um ganho muito grande para a população. O site já está disponibilizado, está em construção? Está em construção, está em fase de finalização. Uhum. E como é que estão trabalhando esse tipo de comunicação? Porque, né, a gente está falando aqui de questões tão técnicas e tão complicadas de compreensão, até mesmo de vocês que são integrantes do Ministério Público. Como é que isso vai ser passado para a população? Isso vai ser passado de forma sistemática mesmo, né? A partir do momento que a gente tiver a data de disponibilização do site para acesso público, a gente fará, né, a comunicação do passo a passo, método de acesso, enfim, né, para que seja dada maior transparência e possibilidade de acesso a essas comunidades locais. E como é que está se encaminhando esse trabalho? Quando é que vai estar? Quando é que a população vai poder acessar esse do site especificamente, Isso. né? Bom, a gente está nessa fase final, né, realmente de desenho do site, porque existe de fato um desafio, né, Laura, de tornar palatável, fácil, simples uma informação tão complexa. Então, um dos recursos que a gente está tentando utilizar é tornar a informação a mais visual possível. Então, o avanço da descaracterização de uma barragem de rejeitos, por exemplo, se ela for demorar 7 anos, a gente ter ali uma ampulheta, por exemplo, né, um avanço progressivo para se entender de maneira muito visual qual é a etapa da descaracterização, a disponibilização de imagens com um timeline, né, um tempo cronológico para se perceber a diferença visual das estruturas, das intervenções, do tamanho da barragem, né? Então, a ideia é que a gente tenha, em primeiro lugar, um site extremamente visual para que facilite a compreensão de temas tão difíceis de fato, geotecnia, a gente não quer trazer termos técnicos, nada disso para o site. E, ao mesmo tempo, a gente queremos e estamos na fase final de implementação disso, pegar todas essas auditorias, esses relatórios de auditorias tão complexos que o Dr. Lucas mencionou, com milhares de recomendações de geotecnia, engenharia, enfim, e transformar numa linguagem mais simples, um documento sucinto, resumido, para que seja de fácil compreensão da comunidade. Sem prejuízo, é claro, dos relatórios técnicos também estarem disponíveis, porque é possível que haja representantes de comunidades ou estudiosos que queiram acompanhar, inclusive acadêmicos, né, que queiram acompanhar, por exemplo, a evolução geotécnica das estruturas, os impactos hídricos, como que está sendo feita a análise da supressão de vegetação. Então, para aqueles que têm interesse e a facilidade de compreensão desses temas técnicos, será disponibilizada a informação, mas o nosso enfoque é tornar essa informação mais palatável e principalmente mais visual e intuitiva. Então, Lucas, esse centro de monitoramento é inédito no mundo, como a gente falou. De onde que foi buscado esse modelo? Quais exemplos vocês buscaram para a construção dele? Por que o Reino Unido, né, nessa parceria? O estado de Minas Gerais é um estado que concentra a maior parte das barragens no Brasil. Nós temos, então, que pensar o estado de Minas Gerais de maneira diferenciada de todo o resto do território, porque aqui a principal atividade econômica é a minerária e há esse passivo grande, não é, de barragens que têm que ser descaracterizadas. Além disso, é um estado machucado, ferido por tragédias, por desastres inaceitáveis, que não podem se repetir. Portanto, foi com todo esse contexto em mente que o SIGA surge de fato de maneira inédita, não é? Quer dizer, não há como replicar modelo, porque Minas Gerais vive uma situação de fato muito peculiar, muito única, né? Então, o Reino Unido surge querendo aportar dados, querendo aportar tecnologias que são típicas, né, de países avançados como o Reino Unido, e contribuir, portanto, para a segurança da sociedade mineira. Então, o SIGA surge com essa ideia. Para além disso, estando em desenvolvimento no estado de Minas Gerais, o maior programa de auditorias de segurança de barragens no mundo, há que se ter um sistema capaz de receber, compilar essas informações de maneira inteligente, porque não é um trabalho que pode ser feito manualmente, já que, como eu disse, estamos falando de recomendações contadas aos milhares. Então, o SIGA surge com essa expectativa e, quiçá, não é, como um paradigma a ser replicado em outros locais do mundo.
Eu pensei no Reino Unido porque, retrocedendo a história da mineração no nosso estado, a gente tem a presença dos ingleses aqui, né, como pioneiros. Em Nova Lima mesmo, a mineração começou com os ingleses. Essa troca de informações, doutora Osana, é importante? É muito importante, né? Tanto que contamos aí com a parceria, né, do cônsul e da embaixadora que esteve conosco aqui na inauguração do SIGA. Muito importante. Como é que o senhor vê isso, doutor Felipe? De fato, né? Assim, a Inglaterra está marcada na história da mineração em Minas, especificamente uma empresa sediada ali em Sabará e Nova Lima, né? Que tem raízes inglesas e a mineração mais antiga que nós temos. Existe uma coisa muito interessante que, bom, o Reino Unido ele tem a sua história de mineração, né? E lá já se percebeu a necessidade de que haja um investimento no desenvolvimento sustentável. Então o Reino Unido está buscando parcerias, tecnologias e investimentos, inclusive em outros países, para se aprimorar o sistema de mineração, o sistema de segurança de mineração. Eles já percebem que é inaceitável que tenhamos uma atividade econômica tão lucrativa, mas com um ônus ambiental e humano tão significativo. Então essa parceria que eles vêm buscando, não apenas com o Brasil, mas o Brasil se mostrou disponível e pronto para firmar uma parceria dessa natureza, né, especificamente em Minas Gerais, é justamente para que haja uma maior energia de todas as empresas voltadas na temática de segurança de barragens. E aí o Reino Unido tem, de fato, assim, pioneiro, capitaneando, aglutinando várias empresas e várias entidades, inclusive internacionais, para a evolução do conhecimento nessa área. Ok. Depois do intervalo, então, a gente volta continuando o nosso assunto sobre o projeto Desativando Bombas e vamos falar sobre os acordos celebrados até agora pelo MPMG. Aguarde. TV MP, em todo lugar, ao seu lado. Realização Ministério Público de Minas Gerais. Siga a gente nas redes sociais e procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br. O nosso debate de hoje, no Além das Montanhas, é sobre o projeto Desativando Bombas Relógio, que trata da desativação das barragens a montante no nosso estado. Doutor Lucas, a gente sabe que existem mineradoras com pedidos de novas áreas a serem exploradas, dentro da região metropolitana mesmo nós temos. Como é que isso está sendo regulado por essas instituições, inclusive pelo Ministério Público? Olha, nós regulamos isso a depender do caso concreto, né? A verdade é que se nós olharmos o sistema de hoje, 2022, e o sistema de alguns anos atrás, hoje há um rigor muito maior na legislação, tanto a nível estadual quanto federal, para que essas barragens sejam aprovadas. As empresas têm que seguir alguns critérios de segurança, de estabilidade para essas barragens muito maiores do que no passado. E um deles que eu faço questão de mencionar e de frisar é a questão de população na região daquela barragem. Hoje não é possível, como já dito, instalar uma nova barragem com pessoas nas imediações daquela estrutura. O que se deseja, portanto, é que, num caso evidentemente indesejado de sinistro, que vidas humanas não fiquem em risco e não sejam perdidas como no passado. Então, o Ministério Público acompanha esses projetos minerários, seja aqueles que envolvem a construção de barragens, seja aqueles que não envolvem, porque também há outros métodos de disposição de rejeitos, como por exemplo em pilhas, que também não... rejeito a seco, né? Rejeito a seco, que os especialistas dizem, né, que é mais seguro do que barragens, mas também não é um método de total segurança. Basta ver o que já aconteceu no estado de Minas Gerais, esse ano mesmo, no período chuvoso, com o rompimento de uma pilha, causando um transtorno social muito grande, né? Então, o Ministério Público acompanha esses projetos desde sua fase embrionária até o final, acompanhando a sua operação.
Como lidar com esse problema de não cercear a atividade, que é base do nosso Estado, base da atividade econômica do nosso Estado, e também proteger as populações em áreas de interesse minerário? Perfeito, Laura. Esse é o desafio, né? Em primeiro lugar, é importante ser dito, o Ministério Público ele não é contrário a nenhum tipo de atividade econômica. Toda atividade econômica, se feita dentro dos parâmetros normativos, ela é lícita, legítima e o Ministério Público respeita. Nossa preocupação, de fato, são com as atividades ilegais e também com os impactos dessas atividades na vida das pessoas, né? Então, uma das formas de se compatibilizar, né, voltando aqui no cerne da pergunta, eu acho que foi muito essa preocupação do legislador sobre a relação entre uma estrutura com um alto potencial de dano e vidas humanas, que eu acho que é o enfoque de todas as pessoas, em primeiro lugar, preservar as vidas humanas para que nós não tenhamos desastres humanos, mas ainda que tenhamos eventualmente desastres ambientais. Então esse exemplo dado pelo Dr. Lucas, eu acho que ele é muito emblemático de como o legislador tentou trazer esse desenvolvimento sustentável. Nós temos, por um lado, a necessidade de retirada das barragens alteadas a montante, porque o legislador percebeu que existe uma presunção de risco que é inaceitável. Olha, nós não queremos mais esse tipo de estrutura, porque ela traz um risco de rompimento muito grande. Mas o legislador não falou que tem que parar com a atividade de mineração ou que não podem ter novas barragens. É possível. Tanto é que as barragens alteadas a jusante, etapa única, linha de centro e até mesmo outros métodos de disposição de rejeitos, não é apenas a barragem, não é a única alternativa, continuam possíveis e podem ser licenciados. Mas veja que o legislador foi muito sábio naquilo que o Dr. Lucas trouxe para nós. Porque ele falou o seguinte, você pode ter barragens, mas eu não quero barragens em áreas com pessoas. Não quero barragens que possam trazer desastres humanos. Então, eu tenho a obrigação de retirar as barragens alteadas a montante, que essa é uma obrigação que todas devem cumprir, independente se a barragem está estável ou não. A proibição de novos licenciamentos que tenham pessoas nessa área mais vulnerável de impacto, a chamada zona de autossalvamento, que não há tempo hábil para autoridades ou terceiros irem ajudar as pessoas. Elas têm que salvarem-se por si próprias, né, como diz o nome. E também a obrigatoriedade para aquelas barragens que já existem serem ou descaracterizadas, ou a retirada das pessoas com um programa de reassentamento que garanta os seus direitos, ou obras adicionais de reforço e segurança que tragam uma segurança de fato maior. E é importante que se diga, a Agência Nacional de Mineração ela tem parâmetros de segurança diferenciados para essas hipóteses. Então, tirando essa última alternativa que eu mencionei, em todas as demais situações, nós não teremos a convivência de barragens em áreas habitadas. Eu acho que esse é um exemplo em que o legislador falou, olha, você pode continuar explorando a atividade minerária, mas nós vamos preservar vidas humanas. Um outro exemplo que eu acho que é muito emblemático são as mudanças que a Lei Mar de Lama Nunca Mais trouxe no âmbito do Estado e depois foram replicadas na legislação federal, no que se refere ao licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental ele deve ser um instrumento de maior salvaguarda desse chamado desenvolvimento sustentável, porque ali nós temos um mapeamento de todos os impactos que podem ocorrer em razão da atividade, em todas as esferas que você puder imaginar, né? Hídricos, vegetação, impactos sociais, número de trabalhadores, enfim, todas as informações. E ali eu consigo mensurar quais são as medidas adequadas para eu anular esses impactos, compensá-los ou diminuí-los. Então, quando a lei estadual, a Lei Mar de Lama Nunca Mais, ela traz a necessidade de um licenciamento mais rigoroso, com maiores informações, com maiores estudos, por exemplo, sobre segurança de barragens, eu acho que é uma forma de se tentar permitir a atividade minerária, porém com um crivo, um critério, né, um pouco mais rigoroso para que nós não tenhamos impactos iguais ao que nós já vivenciamos no Estado, não apenas uma ou duas vezes, igual nós comumente lembramos, mas diversos outros ao longo da história de Minas Gerais, inclusive com perdas de vidas humanas. Doutora Rosana, como é que está sendo para atuar diante desses conflitos em áreas em que as mineradoras querem continuar com as suas atividades, em áreas em que a população grita, né, não podemos, estamos sendo ameaçados? Como avanço, a gente teve, né, a publicação da política estadual de atingidos por barragem, né, até pelo contexto que estamos inseridos, assim, né, que é uma das principais atividades da mineração aqui no âmbito do Estado. Foi aprovada, né, essa legislação que prevê, então, uma série de direitos para essas populações atingidas, né? Ao longo, aí, desde o desastre de Mariana,
a gente pode pensar aí que temos, né, 7 anos de acompanhamento dessas populações. Então, foi colocado como diretriz, né, como princípio dessa legislação, uma série de reivindicações dessas populações. Seja a obrigatoriedade de contratação de auditoria, assessoria técnica independente, a possibilidade do reassentamento coletivo como direito dessas populações, né, e não só a realocação individual ou familiar dessas famílias. Enfim, nós temos uma série de fundamentos novos amparados nessa legislação para subsidiar essas populações que estão ali no entorno das mineradoras. Isso tudo custeado pelas próprias mineradoras, além das multas que elas têm pago. Quer dizer, as multas que a gente ouve tanto falar, né, não são só as medidas separadoras que as mineradoras têm sido obrigadas. Seriam medidas, inclusive, preventivas, né? Uhum. O foco é muito mais na prevenção. Então, hoje há uma discussão e uma participação muito mais efetiva, né, dessas populações do entorno ali, na elaboração, por exemplo, do plano de ação emergencial, né, e não só mais uma escuta, como era feita, né, no passado. Nós vimos que a tentativa de repactuação do Acordo de Mariana não foi possível. O que está sendo feito para que isso aconteça? Nós continuamos com todas as medidas, né, as medidas judiciais e as medidas extrajudiciais, para que essa reparação seja feita de forma integral. Doutor Lucas, o que foi exemplo desse acordo feito primeiramente com Mariana e que não se repetiu em Brumadinho, né? Houve um avanço nessa negociação de acordos? Sim, a primeira questão é, se não há acordo, há ação judicial buscando sua reparação integral e, portanto, essa via ela sempre será seguida caso não haja acordo. Mas quando nós falamos de acordo, Laura, é interessante que o projeto Desativando Bombas Relógio, no bojo desse projeto, por exemplo, 16 acordos foram celebrados. Ou seja, nós estamos falando de acordos celebrados com 16 empresas do Estado responsáveis por barragens alteadas para montante, assegurando à sociedade que essas empresas que descumpriram o prazo legal, o prazo previsto na lei estadual, foram penalizadas de maneira muito incisiva, com pagamento de multas na ordem de 420 milhões de reais. E essas empresas terão sobre si, recaindo sobre si, um sistema muito mais robusto de segurança, de acompanhamento, de vigilância por parte dos órgãos públicos e da própria sociedade. Você menciona, por exemplo, a questão de participação social. Uma das obrigações constantes desses acordos é a empresa divulgar periodicamente um relatório em linguagem inteligível, simples, clara e direta acerca do avanço do projeto de descaracterização daquela barragem específica que lhe compete. Ou seja, essa empresa, se nós formos hoje nos sítios eletrônicos de cada uma dessas empresas, deverão estar divulgados esses relatórios. A população pode saber, eu quero saber como está a barragem A, a barragem B. Basta consultar o relatório periódico que é lançado nesse site e elas terão acesso. Portanto, o acordo nesse caso, sem dúvida, para trazer segurança técnica, jurídica e segurança social, foi a melhor alternativa. E esse acompanhamento do cumprimento dessas medidas é feito pelo Ministério Público mesmo? Sim, dentre outros, não é? Porque esse é um acordo, ou são acordos muito emblemáticos na medida em que, de um lado do acordo, todo o poder público se sentou e se alinhou. Então, há tanto o Ministério Público Mineiro quanto o Ministério Público Federal, como instituições jurídicas, além também do Estado de Minas Gerais, da Fundação Estadual de Meio Ambiente e da Agência Nacional de Mineração. De outro lado, as empresas. Então, cada órgão, seja na parte jurídica, seja na parte técnica, acompanhará o cumprimento desse TAC. Estamos acompanhando, inclusive, com reuniões periódicas de discussão técnica, de discussão jurídica, seja com as empresas, seja entre o poder público. E estes 16 acordos compreendem as mineradoras que causaram tragédias aqui? Sim. Sim, vale nominar, né, matéria de interesse público, tanto a Vale quanto a Samarco assinaram esse acordo. A Vale, né, com uma
um rol muito grande de barragens, mais de 20 barragens de responsabilidade dessa empresa. A Samarco também responsável pelas barragens em Mariana. Então, essas duas empresas estão se submetendo atualmente a esse regime mais rigoroso e indenizaram o Estado de Minas Gerais, não é, por meio do pagamento desse valor com base em uma metodologia calculada, criada especificamente para esse acordo, pagaram indenizações vultosas na casa de centenas de milhões de reais. Felipe, esses acordos, essas novas medidas, têm sido suficientes para que as mineradoras cumpram o que devem ou é necessário avançar mais? Eu vou voltar um pouquinho, se me permitir, né? Eu só quero fazer um registro para que aqueles que nos acompanham não confundam uma informação que eu acho que é muito importante. Dentro do projeto, né, Desativando Bombas Relógio, nós tivemos então 16 empresas mineradoras, 16 acordos envolvendo 45 barragens de rejeitos. Dentre elas, justamente Samarco e Vale. Mas eu acho importante registrar que esse é o acordo para a descaracterização das barragens dessas duas empresas. Isso em nada se confunde com as medidas reparatórias relacionadas aos rompimentos das barragens, né? Que são frutos de outras atuações do Ministério Público e que têm seus caminhos absolutamente independentes. O Bombas Relógio é especificamente para essas barragens de maior risco. Que ainda existem e são auteadas pelo método montante. É bem verdade que as duas barragens se romperam pertencentes a essas duas empresas que são mais conhecidas, eram desse método construtivo. Inclusive, isso motivou, né, essa mudança legislativa. Mas só para que não haja aqueles que nos acompanham, nos assistem agora, não confundam a atuação desses acordos para a descaracterização de barragens que geraram danos morais coletivos no importe de 420 milhões de reais, mais ou menos, como o Dr. Lucas mencionou, com a repactuação e o acordo de Brumadinho, que são voltados a uma reparação mais integral, mais ampla e muito mais complexa e muito mais vultosa e também muito mais grave. E a de Mariana, né, que eu citei aqui, então isso também. É então, outro tipo de negociação. São outras pautas, eu só queria fazer só essa diferenciação para que a gente não tenha a confusão desses dois institutos, né, ou dessas duas frentes de atuação do Ministério Público. Bom, com relação à suficiência dessas medidas que foram acordadas, são medidas muito recentes. Nós já percebemos, sim, uma melhoria do fluxo de informações técnicas. Nós temos tido reuniões periódicas, notadamente com os órgãos técnicos, Fundação Estadual de Meio Ambiente e Agência Nacional de Mineração, para termos uma dinâmica adequada para o acompanhamento da descaracterização das barragens auteadas a montante. Então, nós temos percebido, sim, evoluções. É claro que à medida em que essas obrigações vão sendo cumpridas, nós vamos percebendo onde aprimorar e onde for necessário, nós faremos esse aprimoramento, né? Existem várias medidas, é importante ser dito isso, né? No bojo desses acordos do Desativando Bombas Relógios, para além dessa interação com os órgãos técnicos, é importante registrar algo que é muito caro e tem sido muito traumático para algumas populações de Minas Gerais, que é a obrigatoriedade também para que as empresas analisem se a descaracterização pode gerar um risco de evacuação das pessoas. Isso porque, em alguns casos, alguns territórios em Minas Gerais, nós temos tido situações em que famílias têm que ser evacuadas de suas casas, não necessariamente pelo nível de emergência das barragens, mas por causa do risco que uma eventual obra ou intervenção naquela barragem pode trazer. Porque a grande verdade é que essas barragens, por serem um método construtivo sujeito à liquefação, elas podem ter gatilhos de rompimento a depender do tipo de intervenção que é feito lá. Obra... Não é possível esvaziar de uma vez, né? De uma vez não, é uma obra de engenharia muito complexa. É por isso que a todo momento, esse é um acordo que a gente está tentando trazer de uma forma mais simples, mas ele tem por trás não só uma descaracterização no menor prazo possível, mas também com a maior segurança. Por quê? Porque essas obras são obras de geotecnia, muitas barragens são muito antigas. Algumas delas, as empresas sequer possuem mais o projeto, que são de décadas e décadas atrás, em um outro momento da engenharia, um outro momento da legislação, um outro momento da atuação técnica. Então, por causa disso, toda e qualquer intervenção envolvendo essas estruturas, eu falo que tem duas premissas, né, que parecem ser contraditórias. A urgência, porque são estruturas de risco, mas a cautela, porque nós temos que fazer as intervenções com a segurança necessária. Então, em alguns casos, essas intervenções podem gerar um risco às populações que estão abaixo. Então, o acordo também, né, visando trazer essa segurança adicional, ele fala o seguinte, olha,
No momento que você for nos apresentar um projeto atualizado de descaracterização, você tem que assinar e falar, em algum momento da descaracterização, as intervenções podem gerar risco às pessoas? Em caso positivo, nós vamos fazer uma retirada programada, respeitando os direitos individuais, os coletivos, né, para que a gente tenha um avanço. Esse é um exemplo, aí voltando na sua pergunta, de aprimoramento da atuação. Porque este foi um desafio que nós fomos percebendo à medida em que nós começamos a atuar em casos envolvendo intervenções de descaracterização. Assim como foi feito com essa temática, outras que nós percebermos serem necessárias, nós faremos. Muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje, nesse programa que esclareceu bem sobre a situação das barragens a montante em Minas. O Além das Montanhas volta todos os dias, acompanhe na programação da TV MP.